Boa noite. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial, programa esse de número 90, né? Portanto, como a gente repete sempre, temos aí 89 programas à disposição de todos, aí no nosso Instagram, @engenhariaceoto, está aí na tela, Ceoto com 2 T's, à disposição de todos aqueles que queiram compreender e entender engenharia predial, né, no que tange a todos os aspectos da inspeção e manutenção predial, né? Esse programa ele é voltado especificamente para síndicos, gestores de condomínio, engenheiros e todos aqueles que lidam diretamente com a edificação, né? Que é a origem de tudo, como a gente repete sempre. Se não fosse a edificação, não haveria por que se ter síndico, se ter administradora de condomínio e outros mais. Nesse programa, contamos mais uma vez com a ilustre presença do engenheiro Robson Gaiofato, nosso grande mestre e guru, não é isso, Luiz? Sócio do Luiz. Hoje eu acho que ele não vai pedir carteirinha, não, porque o sócio está aqui, ele não vai pedir. Mas, já de antemão, agradecendo a participação do Robson, que, no meu entender, é o que mais conhece, é o engenheiro que mais conhece de estruturas de concreto armado no mundo, e é o que a gente tem acesso constantemente aqui, é quem nos salva, que nos socorre em muitos apertos, né? Também o Luiz Araújo, mais uma vez conosco aqui, já é nosso sócio de carteirinha, à disposição aí de vocês para algumas dúvidas, tudo que queiram. Também temos aí o nosso chat, pode nos perguntar aqui. Se ficar alguma pergunta que a gente não puder responder, a gente vai buscar responder mais tarde. Obrigado aí ao Gustavo, a todos que nos assistem, e vamos disponibilizar aqui, Robson, fica à vontade para você se apresentar, falar do seu currículo, da sua história e fazer algumas considerações para a gente poder iniciar nosso trabalho. Robson, está me ouvindo? Oi, ouvindo até estou, só não estou conseguindo entender absolutamente nada do que você ouve. Desculpa aí. Vamos lá. Luiz, deixa o Luiz falar e aí ele depois dá sequência. Nós não estamos nos ouvindo bem. Preferi. Luiz. Bom, então boa noite aí. Obrigado mais uma vez, Ceoto e Sérgio Craveiro, por deixar a participação aí com vocês. Obviamente é prazer estar participando aqui com o Robson Gaiofato, como o Ceoto mencionou. Acho que hoje, não sei a nível mundial, mas a nível brasileiro, dá para entender muito bem que quem hoje domina toda essa parte estrutural, seja de edificações, seja de ponte, que é o tema que a gente vai falar hoje, né? E, mais uma vez, quero solicitar carteirinha, sim, né? Independente se a gente está aqui com o chefe ou não está com o chefe. Parece que a internet do Robson está dando alguma falhada, mas a gente vai tentar levando aqui e tentar ajustar da maneira melhor possível. Robson, na sequência, sua internet deu uma falhadinha, parece aí, mas se puder, se apresenta para a gente aí e começa a introduzir sobre o tema relevante hoje que a gente está falando, que são as estruturas de concreto armado com risco de colapso, interferivelmente sobre ponte. A gente está pedindo ao Robson para sair e entrar de novo. Acho que melhora, provável que melhore. Por favor, Robson, veja se você consegue sair e entrar de novo. E dando sequência aqui, por favor. Pode ser, Luiz? Isso. Bom, vamos lá. Nós estamos hoje com o tema estruturas de concreto armado em risco de colapso, né? Aquela velha história que a gente conversa constantemente aqui, né? As patologias, as manifestações patológicas da estrutura de concreto armado que geram risco de colapso para a estrutura, né? A gente, num primeiro momento,
vai tratar de pontes especificamente, porque tem ocorrido muitos acidentes, né, desde dezembro do ano passado, né, com um acidente grave, que morreram 14, 17 pessoas, se não me engano, 3 ainda sequer foram localizadas dentro do rio, né, dentro do canal lá, e, na sequência, vieram muitas informações que nos levaram a pensar nesse tema, especificamente de pontes, mas, na sequência, a gente gostaria de estar fazendo também uma correlação, né, fazendo um link desse tema pontes com a estrutura de concreto armado, que, na verdade, é exatamente a mesma coisa, não é isso, Luiz? Não muda praticamente nada, tanto no que tange a projetos, quanto ao que tange às manifestações patológicas que a gente busca identificar. Correto, Luiz? Correto, né? Se quando a gente fala de projetos, claro que eles têm suas particularidades, né? Eu tenho a ponte normalmente mais exposta ao ambiente agressivo do que o edifício. O edifício a gente consegue ter várias aí, interferências que ajudam ali na agressividade ambiental. A ponte não, né? A maioria das vezes é concreto aparente, o que gera alguns problemas adicionais. Mas sobre a ótica, como você falou, das patologias, eu acho que as edificações e os edifícios sofrem da mesma maneira. Principalmente são patologias que estão vindo, que a gente já vem falando dos edifícios, isso se repete e reflete nas pontes, sobre a ótica de projetos, sobre a ótica de falta de manutenção, falhas executivas, né? Isso é recorrente tanto no ambiente como no outro. Robson voltou aí. Se der, Robson, pode se apresentar para o pessoal aí, e o senhor tinha falado antes da falha aí, para você também dar uma introduzida nessas questões que você tem visto aí no seu dia a dia relativo a projetos de ponte. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, desculpe aí a falha do sistema, não sei exatamente o que aconteceu, consegui voltar agora via celular, não sei se é um problema da internet daqui, o que está acontecendo, mas enfim, também quero agradecer ao seu e ao Luiz aí pelo convite, da gente poder estar participando com vocês aí nesse bate-papo. Bom, eu sou engenheiro já bastante sênior, né? Já estamos aí há 40 anos de formado e quase 50 trabalhando na engenharia, e a gente sempre trabalhando com engenharia estrutural, né, que isso fique bem claro, né? E a gente acumulou, então, uma experiência muito grande de trabalhar em projetos, consultoria, mas, sobretudo, também no acompanhamento efetivo das obras, das construções, né, tanto de pontes quanto de edifícios, né? Então, dentro do nosso tema, né, que é o problema das estruturas de pontes, que a gente vem cada vez mais, né, sendo colocado em contato com informações de riscos nas nossas pontes, de problemas nas nossas pontes, efetivamente, né, isso é uma coisa real que a gente tem constatado aí ao longo, né, de quem viaja, aí, quem anda pelas estradas, né, como a gente anda continuamente, que as nossas pontes não têm uma manutenção como deveria, né, de forma especial nas rodovias que não são privatizadas. Naquelas que são privatizadas, obviamente, existem algumas regras contratuais, onde as empresas que assumem as rodovias são obrigadas a fazer inspeções regulares, são obrigadas a fazer manutenção regular nessas estruturas de ponte, e com isso o problema fica ao menos minimizado. Entretanto, nas rodovias, de forma especial nas federais, né, a gente tem encontrado estruturas de pontes muito abandonadas, né, muito mal cuidadas e cada vez solicitadas, né, por esforços crescentes. Muitas pontes no Brasil são pontes ainda construídas década de 60, década de 70, né, e essas pontes foram projetadas para um tipo de carga, para um tipo de veículo tipo, como a gente costuma chamar no linguajar de ponte, diferente do atual, né? E o que acaba gerando problemas de deterioração devido não só às cargas cada vez mais altas dos nossos veículos, mas, sobretudo, aos problemas de velocidade que os veículos passam em cima da ponte, né? Hoje a gente tranquilamente presencia com facilidade nas estradas aí, né, carretas
de 70, 80 toneladas, às vezes até acima dos limites de balança, atravessando as pontes em velocidades superiores a 120 km por hora, né? O que automaticamente resulta em esforços dinâmicos de grande magnitude, né, que as estruturas acabam não tendo capacidade, começam a se deteriorar, né? É importante deixar claro que, na maioria das vezes, o problema não começa com risco, né, de ruína, mas sim um processo de deterioração que vai se prolongando até chegar no risco de ruína, como a gente teve notícia agora recente com a ponte lá de Tocantins, né, e vira e mexe tem algum outro problema que acaba acontecendo. Então, em linhas gerais, uma das grandes questões que envolvem as pontes no Brasil é a falta de manutenção, mas, sobretudo, começando pela falta de inspeção, né? Nós temos normas brasileiras que recomendam, que, entre aspas, exigem, né, que todas as estruturas de pontes sejam inspecionadas pelo menos uma vez por ano, né? E isso, efetivamente, à exceção das estruturas dentro das pontes privatizadas, isso não acontece, né? Isso acontece, às vezes, a cada 10 anos, às vezes a cada 15 anos, ou, na maioria dos casos, quando a estrutura apresenta algum problema que chama a atenção das pessoas. Aí todo mundo corre, vai ver e tal, mas nem sempre resolve, né? Então, esse poderia ser, vamos dizer assim, uma introdução à nossa conversa. Ok, exatamente como eu falei antes do Robson entrar, é exatamente isso que nós temos repetido aqui constantemente, né? Nosso programa é engenharia predial, inspeção e manutenção. Então, tanto quanto nas pontes, nas edificações, segue o mesmo padrão, isto não é um ano, como o Robson acabou de comentar, nas pontes, mas nós temos a norma 16747, que determina uma periodicidade de 3, 4 e 5 anos, né? Então, nessas condições, você precisa ter a estrutura de concreto armado periodicamente inspecionada para se ter condição. Eu gostaria de citar algumas informações, Robson, de uma matéria aqui do Globo, que saiu no dia 4/3 desse ano, 2025, né? Está aí a matéria, e ela fala inicialmente da ponte Juscelino Kubitschek, que é a ponte que desabou lá, que colapsou lá entre Maranhão e Tocantins, salvo engano, 17 mortos, 14 foram encontrados, 3 me parece que ainda não foram nem localizados, né? Isso aconteceu no dia 22/12 do ano passado, né? Final de dezembro, e está causando transtornos absurdos por toda a região, uma vez que se precisou transferir esse trânsito, né? Passou para estradas que sequer têm asfalto, e esses caminhões que o Robson comentou agora estão circulando por pontes que não tinham capacidade nenhuma, né? Por estradas menos ainda, e agora complicou mais ainda a situação, né? E aí o Globo traz também algumas informações com números completamente inimagináveis, né? Primeiro ele fala em 42 mil pontes no país com situações ruins, críticas, né? Depois, mais especificamente, 5.500 pontes em condições muito piores, construídas há mais de 50 anos, né? Exatamente o que o Robson comentou, e das quais 736 em estado totalmente crítico, né? Nos níveis daquela que colapsou lá. Então, com esses números, é assustador você dirigir pelas estradas brasileiras, não é isso, Robson? De verdade, é bastante preocupante, né? Agora, é interessante também tentar entender da onde que saem todos esses dados, né? Porque até onde a gente tem conhecimento, né, a maioria dessas obras, a maioria dessas pontes, não são sequer inspecionadas, né? E aí, eu não sei exatamente a origem, né, a fonte dos números, mas com toda certeza nós temos uma quantidade muito grande de pontes. Se o número é exatamente esse que foi colocado na reportagem, é uma questão até de ser pesquisado, mas que tem um número muito grande, isso é uma verdade, né? E isso, na realidade,
começa a ser é um problema, é um problema muito sério para as questões de infraestrutura do país, de uma forma geral, né? Porque nós dependemos predominantemente das pontes, das rodovias e, consequentemente, das pontes, né, para escoar toda a nossa produção, tudo que se faz. Hoje, depois de muito tempo, está se começando a falar novamente do uso de ferrovias, mas ainda é um uso assim que está sendo previsto para se instalar novas ferrovias, para se instalar novos sistemas de transporte para o futuro. Não se sabe exatamente quando que isso vai estar disponível, né? O que a gente sabe é que nos dias atuais a gente depende predominantemente das rodovias e, de verdade, um colapso como esse que aconteceu em Tocantins, claro que não só, né, em função do número de mortes, que é um absurdo, a gente imaginar 17 mortes num acidente numa ponte, né, que obviamente deveria ter sido inspecionada previamente, e já se sabia previamente que ela estava em estado crítico, mas que ninguém tomou uma providência, né? E a gente vai vendo isso acontecer toda hora. Agora, pior ainda, ou entre aspas, não sei nem o que é pior, se são os 17 mortos, mas é o aumento de custo que a gente tem, né, nas mercadorias que precisavam passar por aquela ponte. Hoje tem que dar voltas, tem que passar por um monte de lugares. A gente conhece, por experiência própria, pontes que, na realidade, já tinham, né, eu tive a oportunidade de trabalhar numa ponte de uma rodovia federal de grande importância no Brasil, onde eu fui o terceiro a emitir um laudo recomendando a interdição integral da ponte por falta de condições. Isso aconteceu mais ou menos antes da pandemia, e essa ponte só entrou em operação de reparo agora, há coisa de 1 ou 2 meses atrás, depois que caiu o Tocantins. Quer dizer, estava se esperando mesmo ver até que ponto que era uma verdade que aquilo lá ia cair ou não ia cair, né? Então, de verdade, a gente tem problemas seríssimos em relação a isso. As formas como as obras são contratadas, tanto para inspeção quanto para as obras de reparo, são muito vagas, né? A maioria das obras de reparo, quando são feitas, não atendem a quesitos coerentes de engenharia, né? Não tornam a estrutura compatível com os esforços que ela é solicitada diariamente. Enfim, eu acho que toda essa questão das nossas pontes precisa ser olhada com muita urgência e com muita atenção, até porque, depois, eu diria para vocês que hoje, se a gente decidisse colocar em prática a norma relativa à inspeção de pontes, né, ou seja, exigindo uma inspeção em cada ponte por ano, né, eu acho que nós não temos sequer efetivo de profissionais no Brasil com capacidade para efetivamente fazer inspeções em pontes, né? A maioria das inspeções que a gente tem acesso são feitas por pessoas que não têm noção de como funciona um projeto estrutural de uma ponte, né, que tem suas particularidades significativas em relação aos edifícios convencionais, sobretudo, né, por se tratar de estruturas submetidas a cargas muito altas, né, na maioria das vezes, esforços dinâmicos significativos, e a maioria das pessoas que acabam sendo envolvidas nesses projetos de inspeção, etc., não estão devidamente capacitadas. Consequentemente, os poucos relatórios que ainda são feitos, na maioria dos casos, são praticamente inúteis, né? São praticamente dinheiro jogado fora, né, por serem feitos, com alguns casos que eu conheço, relatórios de inspeção de ponte feito pelo Google. Ok. Robson, a princípio, me parece, né, pelo que eu li da reportagem, que esses dados foram informados pelo DENIT, né, que, teoricamente, talvez você conheça melhor, é quem é responsável pela grande maioria das pontes do país, imagino eu, né, em que pese nós temos estados e municípios também um volume muito grande, né, mas eu só acrescentaria aí, talvez seria importante, não sei se você consegue esclarecer a dúvida do Gustavo, em se identificando alguma situação anormal, né? São dezenas, centenas, milhares pelo país. Há alguém a quem você deva reportar essas informações? Seria o próprio DENIT?
existe, não sei, um 0800, a quem buscar passar essa informação. Um detalhe importante, né, já ressaltando, talvez o Robson vá comentar, é que muitas das vezes a visualização dessas condições, a gente já vai mostrar sobre isso, elas não ocorrem com facilidade, né? Primeiro, porque às vezes é por baixo da ponte, né? Segundo, porque às vezes é dentro da ponte, né? Eu vou mostrar para vocês já um exemplo disso, né? Mas aí, Robson, por favor. Bom, respondendo à questão do Gustavo, que por acaso já me fez uma consulta sobre uma certa ponte, que eu suponho que ele está falando da mesma, né? Essa ponte que ele está mencionando é uma ponte que está em rodovia estadual, né? E, portanto, rodovia estadual pertence ao DR, né? E aí varia o DR do Espírito Santo, DR do Rio, DR de Minas, DR de São Paulo. Então, isso teria que ser comunicado ao DR. No caso das rodovias federais, é ao DENIT, né? Então, é importante a gente separar bem de quem é a responsabilidade de cada coisa. As rodovias municipais são responsabilidade em geral das prefeituras, as estaduais, né, do DR, e as rodovias federais do DENIT. Tá? No caso específico da questão que o Gustavo já havia me procurado há algum tempo atrás, né, eu já levei essa informação, por acaso, aos contatos que eu tenho dentro do DR, que ficaram de fazer uma avaliação, né? Então, ainda não tive uma resposta, posso até me comprometer a voltar a perguntar, viu, Gustavo? Mas, por enquanto, eu não tive uma resposta da situação. Enfim, não conheço um 0800 desses órgãos, mas provavelmente deve ter, né? A gente procurando aí na internet, tanto o DENIT quanto os DRs, eles devem ter formas de acesso a quem a gente possa, pelo menos, oficializar um comunicado. Não é nem uma denúncia, mas é um comunicado, né? Olha, ponte tal, no quilômetro tal, está lá com ferragem exposta, ou porque eu tive a oportunidade de entrar embaixo da ponte, eu passei de barco, né? Ou no caso dos viadutos, passei de carro, olhei para cima e vi lá, né, alguma normalidade. Então, essas coisas podem, né, e acho que aí, de verdade, é a nossa função como cidadão, fazer esse comunicado, alertando o que está acontecendo. Embora, o que eu disse a vocês, pelo correto, se as estruturas fossem inspecionadas anualmente, como é o previsível por norma técnica, inclusive, né, isso deveria ser constatado e imediatamente reparado pelo órgão. Entretanto, vocês sabem como funcionam, né, os órgãos públicos de uma forma geral, né, as dificuldades, as questões envolvidas nessas histórias, enfim, e por aí a coisa vai caminhando. Ok. Um grande abraço ao Márcio Tavares, de Juiz de Fora, está aqui também nos prestigiando. Luiz, só para te trazer para a conversa, o Robson falou nos custos de manutenção, né? Nós temos, quando não há manutenção, necessidade de recuperação e reforços estruturais, e cujos custos aumentam exponencialmente, né? A gente, por muitas vezes, já comentou isso aqui, mas eu acho que é pertinente a gente reforçar isso. Você conhece bem, por favor. Os custos, como a gente fala muito aqui para os prédios, né, para as edificações, eles têm aquela regrinha de 25 vezes, né? Quer dizer, toda vez que a gente deixa de fazer uma manutenção e vira recuperação, a gente está pegando aquele valor de manutenção e aumentando 25 vezes. Se a gente sai de recuperação para o reforço, a gente também vai mais 25 vezes. Né? É uma continha de chegada que a gente tem essas avaliações, mas quando a gente fala de ponte, eu acho que esses valores ficam mais aflorados, né? Porque a gente vai falar de interdição de via, vai falar de interdição de um monte de cenário, principalmente logístico, que vai envolver muito mais. Nas edificações a gente sabe do transtorno que causa, de todas as questões paralelas que acabam levando, mas se a gente precisar interditar um prédio, a gente pode pegar todos os moradores e colocar em outro prédio. No caso da ponte vai ser mais difícil, né? Tirar a ponte a gente não dá para relocar a estrada. Continua tendo que usar aquela estrada, fazendo uma ponte provisória, que também tem seu custo, tem todo o seu problema envolvido, ou usar uma outra rodovia que talvez não esteja preparada para o fluxo.
isso. Então, isso envolve valores maiores, né? E valores que saem do nosso bolso, né? Principalmente das estradas aí que são públicas, né? A gente que paga isso. Então, poderia estar pagando muito mais barato pela manutenção, mas a gente acaba pagando caro por situações que a gente sabe que já mais na frente vão retornar, o que são mais tristes o caso. Sim, eu gostaria, inclusive, de trazer o assunto aqui mais próximo de nós. Nós estamos falando da de Tocantins, mas nós temos um exemplo muito claro aqui da Ponte Fontinelli, que fica ali em Baixo Guandu, quase divisa, exatamente isso aí, quase divisa com o estado de Minas Gerais, lá o município de Aimorés, né? É uma BR-259, essas são as condições da estrutura, né? Infelizmente, o vídeo aí não vai dar para passar, mas é importante vocês entenderem, aí o Robson detalha melhor, que isso aí é a parte de dentro da ponte, né? A parte de cima, o asfalto está lindo, maravilhoso, foi refeito recentemente, né? Mas, infelizmente, a estrutura que suporta ela está nessas condições. E pior, né? Não cabe nem dentro daquele caso do Gustavo, onde alguém poderia passar debaixo e ver. Por quê? Porque nesse vídeo mostra, e aí, infelizmente, a gente não vai poder mostrar, que para ter acesso a esse caixão, né, o Fato explica melhor isso aí, precisou abrir um buraco na pista. Por quê? Porque não foi deixado sequer um acesso, né? Então, Robson, por favor, dá uns esclarecimentos para nós sobre isso. Um tipo de estrutura muito comum que a gente costuma utilizar, principalmente para vencer voos maiores, etc., são as chamadas estruturas de caixão perdido, né, ou seção celular, como tecnicamente seria mais correto. O caixão perdido é um espaço vazio que fica entre a laje superior e uma laje inferior, muitas vezes com altura até suficiente para as pessoas andarem ali dentro, né, que é uma situação difícil de ser inspecionada. Entretanto, é uma obrigação de projeto, né, prever acesso aos caixões, né, porque esses caixões, naturalmente, podem se deteriorar. A foto que o seu outro colocou aí na tela, que todo mundo viu, é claramente a face inferior, né, a face inferior da laje, onde está passando as carretas em cima. E vocês viram a ferragem já totalmente fora do concreto, né? Dá para ver aqui na parte de cima da foto, ferragem totalmente fora do concreto, né? O que a gente sabe que, logicamente, já nem se trata mais de um elemento estrutural em concreto armado, né? Concreto armado, o aço está envolvido no concreto, tem várias condicionantes aí que já deixaram de existir. E você passa em cima dessa ponte, eu posso garantir a vocês que todo dia devem passar centenas de carretas, pelo fluxo que eu conheço bem, o fluxo dessa estrada, né? É uma estrada importante, que liga o Espírito Santo a Minas, né? Atravessa direto e ela vai muito mais longe. Se eu não me engano, essa rodovia vai para Goiás, vai atravessando o Brasil, né? Por ser uma estrada que começa com o número 2, né? A numeração das rodovias, elas têm essa lógica, né? Número 1 geralmente é norte-sul, número 2 é leste-oeste. Então é uma rodovia que começa no Espírito Santo, ela começa basicamente ali em João Neiva, né? E vai atravessando, passa por Colatina, passa por Baixo Guandu, né? E atravessa para Minas, Aimorés, e vai embora toda a vida, ela vai atravessar para Goiás. Então é uma rodovia importantíssima para o Brasil, né? E tem, obviamente, um fluxo extremamente pesado. E essa ponte está lá em uso nesse estado, né? É um negócio assim que é de deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Agora, não se está aqui, em hipótese alguma, tocando nenhum tipo de terror, né? A estrutura está lá funcionando, as carretas estão passando, né? Em que momento ela vai sofrer um colapso? Isso é uma pergunta que ninguém pode afirmar, tá certo? Então, é uma ponte que já apresenta problemas, não é de hoje, ela já passou por obras de reparo, claramente reparos que não atingiram todo o objetivo, porque esse estado de deterioração que aparece na foto não é uma coisa que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos, portanto, não é um problema, vamos dizer, que ninguém tinha visto, ou melhor, provavelmente ninguém tinha visto porque ninguém tinha olhado, não é verdade? Então, é um problema sério, um risco altíssimo que a gente tem, que precisa ser tratado,
Agora, se você chega hoje e fala, vamos interromper essa ponte para fazer as obras que têm que ser feitas, quais são as alternativas que nós temos de rodovia naquele local? Existe uma estrada de terra que vai de Colatina para Itapina, que praticamente é impossível de ser utilizada por caminhões pesados, tá certo? Sim. Não há muita alternativa. Então, a alternativa seria o camarada que vai do Espírito Santo para Minas, em vez de usar a BR-259, descer para o sul e subir a 262. Você vê qual o custo em relação a combustível, a tempo, né? Que dificuldade isso pode representar. Enfim, vamos em frente. Sem contar com o transtorno que gera nas cidades circunvizinhas, né? Que fazem o fluxo constante entre cidades, né? Quer dizer, sem condições para você sair de Colatina e abaixo do Guandu, você vai ter que rodar lá pela 262 ou subir por Santa Teresa ou coisa parecida, são caminhos muito complicados. Mas, Robson, deixa eu fazer até semana passada, Silvio, só para esclarecer, eu ainda passei nessa ponte na semana passada, não tem nenhuma limitação de carga, não tem nenhum tipo de sinalização alertando para o que está acontecendo. Estamos deixando para ver o que vai acontecer. Será que teremos novo Tocantins? Não teremos? Vamos arriscar, vamos ver até onde que isso vai. É uma postura meio estranha, mas enfim. Sem dúvida. Aproveitando, quem me mandou esse vídeo aí foi o meu sogro, Fernando, lá de Aimorés. Ele conhece bem a área, né? Agradecer a ele, muito provavelmente esteja nos assistindo aí. E também seria extremamente impactado. Eu também passo nessa estrada pelo menos uma vez por mês, porque a gente vai a Aimorés, e tomei um susto, porque a estrada por cima ela está linda e maravilhosa. Na hora que eu vi isso por baixo, fiquei realmente apavorado. Mas o absurdo de fazer uma consulta. Normalmente, no que eu e o Luiz estamos sofrendo muito aqui, essa característica de descolamento aí é o aço oxidando, né? O que a gente está vendo aqui, né? É o aço oxidando que ele vai dilatando, rompe, expulsa o concreto, né? Aquela ponte ela está a mais de 100 quilômetros do mar, né? Então, a questão de cloreto ali, oxidação, talvez não seja exatamente isso, né? A gente poderia pensar aí realmente na questão do excesso de carga que está gerando esse comprometimento? Seria isso? Sim, veja bem, teria que se estudar o projeto com cuidado para se chegar a um diagnóstico mais correto. Mas, a princípio, né, aquilo ali é causado pela vibração gerada. Aquilo ali é causado pela vibração gerada pelo tráfego de veículos. Você falou que hoje, por exemplo, o asfalto dela está novinho, está muito bonito. Mas esse asfalto está bem recente. Até bem pouco tempo atrás, o piso estava cheio de irregularidades. E isso, você imagina uma carreta, né, com 60, 70 toneladas, batendo nesses buracos, né, o estrago que isso gera na laje. Quer dizer, começa a tender a fissurar. Logicamente, a partir da fissuração, a vibração vai moendo o concreto, que vai quebrando. O aço, a cada carreta que passa, ele deforma e volta, deforma e volta. Isso vai caminhando para quebrar o concreto que está em volta, né? E se ela não foi dimensionada adequadamente para esse tipo de carregamento, coisa que certamente não foi, porque nenhuma ponte é projetada para veículos pesados passarem em cima de buraco, dando pancada na estrutura. E durante muito tempo era isso que estava acontecendo. Hoje está até bonito o piso, como você falou, mas ela tem uma junta de dilatação, mais ou menos pelo meio dela, não me lembro exatamente onde, que há pouco tempo atrás eu passei lá, ela tinha uma abertura da ordem de 7 ou 8 centímetros. Ora, cada caminhão que passa ali dá uma pancada naquele negócio, cada pneu praticamente que passa dá uma pancada, é um tremendo esforço que está acontecendo. Então isso vai fazendo que o concreto vá moendo. Pela fotografia, não dá para a gente observar que haja um estado de corrosão suficiente para aquilo estar daquele jeito. Então, provavelmente, aquilo ali não é um problema
que poderia ser gerado por carbonatação. A gente está longe do mar, não tem cloreto, mas poderia ser um processo de carbonatação. Mas parece que a culpa principal não é essa. A culpa principal foi o tempo que essa estrutura funcionou com o pavimento em péssimas condições, gerando impactos e as suas consequências, que são cargas muito altas, né? Ela é uma ponte longa, que dá tempo do caminhão acelerar consideravelmente em cima dela, né? E isso vai gerando uma vibração de uma intensidade muito grande. Tá? Então, quando a gente fala, né, de manutenção das estradas, etc., uma coisa que é fundamental nas pontes é garantir que o pavimento esteja sempre em bom estado. Aí sim você consegue ter uma durabilidade razoável na ponte. Agora, expor uma estrutura de ponte, é o que eu presenciei nessa ponte durante muito tempo, é obviamente querer esperar que isso vai acontecer, que vai deteriorar muito rápido. Sem dúvida. Lembrando que isso é um exemplo, né, para demonstrar tudo aquilo que a gente tem nas milhares de pontes que temos pelo país, né, onde também a manutenção do piso não é feita de forma correta, onde o tempo de construção dela também vem de épocas onde as cargas eram muito menores e aí vão somando, né? Mas eu gostaria de aproveitar o Luiz aqui, que também é cria aí do Robson, para a gente tratar também de pontes que muitas das vezes têm a laje protendida, né? Essa laje protendida, essa estrutura de concreto protendida trazida para dentro das edificações tem nos deixado de cabelo bastante branco, né? Tem nos dado muito trabalho, né? Como diz o Luiz, é bom, né, Luiz? Que tem projetistas fazendo muita coisa errada nessa área e que acaba nos trazendo um volume absurdo de trabalho, né? Mas eu gostaria também de comentário do Luiz sobre pontes com estruturas de concreto protendida e para depois, na sequência, né, nos próximos programas, a gente fazer essa correlação aí com as estruturas de edificações protendidas. Pois não, Luiz? O senhor, da mesma maneira que a gente vem falando das edificações, né, as pontes protendidas, sejam as vigas, sejam os caixões protendidos, demandam uma atenção especial, como também nos edifícios, né? É uma estrutura que demanda uma qualidade de engenharia um pouquinho melhor, e quando a gente está falando só no concreto armado, a gente está passando esse sufoco, seja na questão de manutenção, seja na questão dos projetos, né? A gente, entre aspas, aqui fica muito triste pelo lado da engenharia, pelo lado comercial, a gente acaba aproveitando esse momento, né? Na última live ainda fui perguntado, Luiz, pô, você deve estar com pouca demanda, até por causa de carnaval, eu fui obrigado a falar, né? Não, eu estou com muita demanda, né? Mas graças a esses problemas que vêm se somando, né? A gente puxa sempre para o lado da edificação, mas como a gente trabalha aqui no escritório com praticamente todo tipo de estrutura, né? Contenção, pontes e as edificações, o somatório de erros levam aos problemas, né? O Robson mencionou o problema do piso, mas aí foram lá e capearam a ponte agora botando uma sobrecarga. Mas isso foi avaliado? Não foi avaliado? Né? Geralmente vai sobrepondo as camadas de piso e aí aumenta-se mais a sobrecarga. E aí vamos fazendo mais somatórios de problema, da mesma maneira que o edifício. E, obviamente, as estruturas protendidas, elas precisam ter cuidados extras, né? A gente vê muitas vezes, a gente passou esses tempos aí, sei lá, uns 30 dias atrás, numa edificação que a laje de subsolo ali, toda protendida, e a proteção sai para a calçada. E as placas de proteção, né, as cabeças de ancoragem, todas destruídas, falta de manutenção absurda, o que vai gerar problema já, né? Não é impossível afirmar que não vai. De novo, é só acertar se vai ser hoje ou se vai ser daqui a um ano. Né? As pontes protendidas, as vigas protendidas de ponte, também requer esse problema de uma manutenção mais cuidadosa, né? De um projeto mais bem elaborado. O Robson pode citar para a gente aqui, a gente tem feito algumas ATPs de ponte, e quando a gente pega as pontes, por exemplo, as vigas protendidas, ora a gente está superdimensionando e ora a gente está com falha de dimensionamento. Isso gera uma confusão generalizada, principalmente a futuro, porque efetivamente vão surgir patologias
que muitas das vezes vão ser difíceis de ser identificados, porque o erro nasceu no projeto, quer dizer, você vai ter que fazer um retrofit, reanalisar todo o projeto para entender efetivamente a patologia. Caso que a gente vem falando muito nos edifícios, né? A gente tem edifícios aqui que a gente daqui a pouco deve mostrar algumas fotos, que a gente verificou erros lá da construção. Ora erro de projeto, ora erro associado a material, que enquanto a gente não consegue estudar e entender isso com muita clareza, a gente não mata a solução do problema. Então, nas pontes, como nas edificações, a técnica utilizada ela é mais um problema a ser verificado, seja em concreto protendido, seja em concreto armado, mas, obviamente, as protendidas têm que ter um cuidado especial. Obviamente, o Robson, se quiser puxar a orelha, melhorar, complementar, fica à vontade. Apenas um comentário, né, que, na realidade, quando o seu outro abriu o tema de proteção, ele falou diretamente das lajes protegidas. Efetivamente, pelo menos nas pontes, vamos dizer, mais novas, não é muito habitual se protender as lajes. Né? Em geral, se protende as vigas, exatamente para poder vencer vãos cada vez maiores. Né? Hoje a gente já trabalha com vigas de quase ou até um pouco mais, né? Em concreto protegido 40 metros de vão, né? O que não que é totalmente diferente dos vãos de edifícios, etc. Mas também se trabalha com um tipo de proteção um pouco diferente dos edifícios. Enquanto as lajes trabalham com as cordoalhas engraxadas, em geral, nas longarinas de pontes se trabalham com os cabos, né? Cabos compostos por várias cordoalhas, né? Com capacidade de carga muito elevada. E, logicamente, quanto maior a capacidade de carga de um cabo, um erro tem significado muito maior. Nas lajes, raramente a gente protende, hoje, né? Antigamente, menos ainda, porque a proteção das lajes, geralmente, ela só é viabilizada com a cordoalha engraxada. E a técnica da cordoalha engraxada é uma técnica que a gente pode dizer que no Brasil praticamente só foi disponibilizada praticamente no final aí do século passado, né, anos 1990 e qualquer coisa. Até então a gente não tinha isso. Então não era normal se protender as lajes, tá? Por conta de macacos pesados, por conta de processos operacionais difíceis, né? Então, normalmente, a gente não tem nas pontes o problema da proteção que a gente tem encontrado nos edifícios. As pontes, normalmente, o pessoal que projeta costuma ser bem mais cuidadoso, né? Tanto a nível de projeto quanto a nível de execução. O problema que a gente encontra muito hoje nos projetos de pontes novas, né, é exatamente devido à falta de conhecimento da maioria dos projetistas que estão operando no mercado, que acham que tudo se resolve enchendo a estrutura de ferro, né, de aço, coisa que, na realidade, aço colocado no local inadequado não serve para nada. Né? O aço ele é fundamental se ele for colocado nos pontos onde vai ocorrer tração, onde vão ocorrer os esforços para os quais ele é utilizado. A gente tem esbarrado muito em ATP de projeto de ponte, né, com armaduras em excesso. Na maioria das vezes, armaduras em excesso, mostrando claramente uma certa, às vezes, insegurança, uma certa falta de domínio do funcionamento da estrutura como um todo. Então, como diz a turma por aí, quando você está na dúvida, né, bota mais um bocado de ferro que deve resolver. E esse bocado de ferro, muitas vezes, além de não resolver, ele atrapalha, porque dificulta a concretagem, criando concretagens com falhas, né, como a gente sabe, ferro demais não permite o concreto passar, e isso acaba gerando vazios que acabam, por consequência, comprometendo durabilidade, seja por facilitar a corrosão do aço, seja porque vazios dentro do concreto não apresentam resistência, não é verdade? Então, acaba que isso aí vamos dizer, um tiro no pé, né? A gente tem encontrado situações fantásticas em relação a isso. Da mesma maneira que, muitas vezes, a gente encontra peças dentro das pontes, onde exatamente eu precisava de ter uma armação mais efetiva, a gente não encontra essa armação mais efetiva, ou seja, falta de aço. Falta de aço que vai representar o quê? Fissuração precoce. Fissuração precoce gera toda a família de patologias que a gente está cansado de conhecer, né? Então, basicamente, a gente tem visto, né, e cada vez mais, da mesma forma que nos projetos de edifício,
pessoal acreditando piamente nos programas, né, bota os dados lá, roda, e o que fica pronto entrega. A gente tem visto projetos com resultados assim horríveis, né? Não só de desperdício de material, mas de comprometimento de segurança e, sobretudo, comprometimento de durabilidade. Coisas que dificultam a execução, acabam levando a execução a cometer determinados erros, né? Como eu falei, excesso de aço, por exemplo, falta espaço para o concreto, né? Falta lugar para o concreto entrar no meio do negócio, e isso, logicamente, vai comprometendo durabilidade no primeiro momento e segurança no momento seguinte. Ô Luiz, me esclarece aqui uma dúvida. Me parece que nas análises de dezenas de estruturas que nós fizemos pretendidas, né, de edificações, o problema era exatamente o inverso que o Robson está comentando, não? Era a falta de aço, inclusive orientado por um grande calculista que, utilizando-se da norma americana, divulgou aí que aço convencional dentro da estrutura era totalmente desnecessário. Estou errado nesse raciocínio? Na verdade, esse calculista que você mencionou aí, ele deixa de cumprir uma regrinha da norma que obriga a gente a ter uma quantidade de aço mínima dentro do concreto. E ele, por vezes, aqui a gente já se deparou com um projeto que ele não cumpre essa área de aço mínima, e já tive reuniões dentro de órgãos dizendo que até efetivamente nem contrata mais ele, porque ele não abre mão de calcular do método dele, né, o método dele patenteado, e ele não coloca essa área mínima. Né, a gente sempre fala aqui, né, as normas são justamente conhecimento de engenharia passado de geração por geração. Toda revisão é para melhoria dessa condição, seja melhoria da durabilidade, seja melhoria até efetivamente dos métodos de cálculos e tal. Então a gente tem que respeitar, no mínimo, por isso, fora as questões legais envolvidas. E, na maioria dos casos, acontece isso, né? Também acontece ferragens em locais inapropriados, seja de projeto, seja de execução, né? A gente está cansado de ver locais onde tinha que ter uma armadura negativa que não tem, e surge fissura. A gente teve um caso aqui bem emblemático, né? Que a gente demorou um tempo para entender a fissura, por que ela acontecia, até que a gente descobriu que uma falha de projeto não existia uma costura ali justamente onde o cabo tinha que fazer uma curva, e aí por conta disso gerava essa fissuração. Então a gente entra num mar de problemas aí, normalmente associados, como a gente sempre fala. Quando eu estou numa estrutura, né, a gente brinca aqui, né, a última live de novo a gente falou, né, quando o Luiz está na estrutura, é sinal que a estrutura está com problema, a gente tem que ficar em alerta. Mas quando eu entro na estrutura, é porque teve uma soma de erros, né, que nasceu no projeto, que se postergou na execução ou foi piorado pela execução, e aí a manutenção ainda ajudou, seja, né, a vistoria faz parte da manutenção, ou seja, não foi feito as vistorias adequadas, como a gente mencionou aqui na ponte, e quando a gente pega um problema que era pequenininho, né, todo problema nasce pequenininho, ele já virou um problemão. Então esse é o dia a dia que a gente vem tratando aqui das edificações e se reflete na ponte, né, naturalmente vão se refletir, porque eu acho que hoje já virou um problema da engenharia, né? Isso vai se refletir daqui a pouco nas contenções, vai se refletir em N situações aí de engenharia daqui para frente. Né? Algumas a gente está esperando para acontecer, outras a gente já está dando os spoilers aqui e esperamos que alguém tome atitude para que não aconteça. Sem dúvida. Agradecer aí a Rita Landi, arquiteta, está nos assistindo. Obrigado pelos comentários. O Robson, a minha experiência, né, com construção civil foi praticamente toda, ou 100% dela, em estruturas de aço, estruturas convencionais, estrutura de aço, né, com o sistema convencional, lajes, pilares e vigas, né? Na parte da protendida, a minha experiência é só na fiscalização, acompanhamento e nas análises que a gente tem feito em parceria com a Excel. Mas o que me chama sempre muita atenção na questão da laje protendida, e aí não pulando um pouquinho para a estrutura de edificações, dando pausa lá na questão da ponte, é que a falta da viga de bordo
ela gera um comprometimento muito grande da fissuração que a gente vê nas fachadas, que, por consequência, vai traduzir em problemas de insalubridade, fissuração. Mas, ok que a estrutura, o planejamento da laje protendida, ela é feita no sentido de se reduzir mão de obra, né? E você ter uma laje plana sem nenhum custo adicional aí, né, de vigas. Mas não seria o caso de se começar a repensar, pelo menos para edificações residenciais, né, onde você não tem outros sistemas construtivos que levam a estrutura a não gerar tanto fissuração externa. Se pensar de bordo, qual é o seu entendimento disso? Outro, o problema básico aí não é a laje ser protegida ou deixar de ser protegida, né? A gente está falando do problema da laje plana, né, que é a laje sem viga. Tá? Oi? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ouvindo, sim, ouvindo. Pode continuar. Tá. Não sei se você ouve a gente. Ok. Sim, sim. O problema da laje, né, plana, seja ela em concreto armado ou concreto protegido, né, ela é uma ideia que surgiu, vamos dizer, ao longo aí do desenvolvimento da engenharia, para facilitar a execução, porque de verdade montar viga dá um trabalho danado, né, dobrar estribo, amarrar estribo, é um negócio trabalhoso. Então, de verdade, você poder fazer um pavimento sem ter que fazer viga facilita tremendamente. Porém, o problema recai num negócio chamado projeto. Né? Se a laje está deformando em excesso, é porque ela foi mal projetada. Existem parâmetros, né, de limites de deformação aceitável para uma laje, e se ela está deformando acima daquele limite, é porque quem fez o projeto não prestou atenção nisso, não levou em consideração que isso podia acontecer. É lógico que uma borda de laje livre, né, uma borda sem viga, né, é um ponto frágil, é um ponto que tem uma tendência muito grande de sofrer uma deformação maior, mas isso é perfeitamente previsível, né? Você pode calcular isso, tem parâmetros, programas hoje que te dão uma precisão bastante grande no cálculo disso. Agora, tem que lembrar de rodar o programa e ir lá olhar os resultados, analisar os resultados para ver se eles estão compatíveis com os limites aceitáveis ou não. Então, quando isso vai para a obra e gera problema, isso é um erro grave de projeto, né? Uma falta de cuidado com quem projetou. A laje protegida, ela ainda tem uma vantagem que, com a proteção, você consegue, muitas vezes, compensar essa deformação excessiva. Você pode usar a proteção para gerar uma deformação contrária àquela gerada pela gravidade e equilibrar a situação. Agora, quando o projetista não toma o devido cuidado, infelizmente, o resultado são as fachadas, né, que sofrem com essa brincadeira. As deformações se tornam grandes, os materiais de fachada normalmente não são compatíveis com esse nível de deformações. Diga-se de passagem, um nível de deformações que não é aceitável perante as normas técnicas, né? Quer dizer, então, isso é uma coisa que precisa ser resolvida a nível de projeto. Agora, é perfeitamente viável, né? É um problema que a gente fala, a laje sem viga, ela é uma laje que representa um risco de desabamento. Ela representa um risco de desabamento se for projetada adequadamente, ou se não for executada adequadamente. Se ela for bem projetada e bem executada, ela é tão segura quanto qualquer outra laje, né? Como tudo na engenharia. Se bem projetado, é seguro. Se mal projetado, sinto muito, não sei o que vai acontecer. O grande problema é que a gente tem a somatória desses projetos mal projetados, vamos colocar dessa forma, com também uma deficiência muito grande de engenharia na execução, né? Então, se acumulando, né, o que a gente tem visto aí constantemente, inevitavelmente, não é isso, Luiz? A gente já busca somatórias de erros de projeto com erros de execução. E aí a situação acaba se agravando muito mais, não é, Luiz?
como eu falei, né, no início que a gente estava falando das pontes, raramente a gente vai ter uma associação só de uma questão na edificação ou nas pontes causando um problema grave. É o somatório desses problemas, né? Por mais que a gente tivesse um erro de projeto, mas se a gente tem profissionais capacitados na execução, ele vai entender que o projeto também tem falhas, principalmente se for uma falha grave, e vai conseguir gerar os alertas. Na fase de projeto, né, os projetos já pedem lá a ATP, que a gente vem falando aqui, que é a avaliação técnica de projeto. Ou seja, já se entende que o projeto estrutural tem um nível de complexidade muito grande, então é obrigatório hoje, para as edificações, fazer uma revisão de projeto. E para as pontes também, né, que é o nosso tema. A partir dessa revisão, a gente consegue minimizar essas coisas. Mas, obviamente, o pessoal, na maioria das vezes, está preocupado em pagar o projeto original o mais barato possível. Quem dirá pagar por um segundo calculista fazer uma revisão do projeto? Não cabe isso, né? Então, eu vou contratar o projeto mais barato, pegar a empresa que faz isso da melhor maneira possível, ou seja, da mais barato, e quando a gente assumir o edifício, vamos fazer a menor manutenção possível. Obviamente, aí eu sou obrigado a rir daqui a pouco no futuro, que vai entrar um mar de serviço de recuperação e reforço estrutural, né? A gente tenta aqui dar os alertas, avisar o tempo todo, principalmente a quem tem seguido a gente aí, e tem mudado um pouco esse conceito, mas é o que habitualmente a gente vê no dia a dia. Se vocês me permitem uma complementação, eu gostaria também só de alertar o seguinte, né? Muitas vezes a gente esbarra com uma preocupação muito grande de muito calculista de fazer um projeto mais econômico, para reduzir custo de execução, né? Obviamente, isso é uma meta de todo projetista, né? Fazer o melhor fazer só da uma maneira... intervenção, Robson? Sim. Robson, posso fazer só uma intervenção rápida? Não é muito calculista se vende com essa característica, né? Oferecendo aquilo que vai reduzir o custo. E aí as coisas que a gente tem visto aí absurdas acontecerem. Desculpa, pode continuar. Porque, na realidade, quando se vai fazer uma economia excessiva no projeto, das duas, uma, ou você vai estar deixando de cumprir padrões normativos que são importantes de serem atendidos, né? Ou você está economizando em detalhes que são resultantes de uma má análise do comportamento estrutural. Então, você vai vender uma economia que, às vezes, vamos supor, que você chegue aí e consiga mostrar, não, eu vou economizar 10% do aço do edifício. Doutores, 10% do aço do edifício, de repente deve representar aí, vamos dizer, 1 ou 2% do custo da obra, como um todo. Se isso tudo, tá? Só que, na realidade, isso vai gerar um custo de manutenção mínimo do dobro na frente, né? Que é muito mais dinheiro do que 1 ou 2% do custo da construção. Então, não é possível a gente imaginar que um engenheiro de estruturas consiga trabalhar com a mentalidade, né, de ficar tentando desesperadamente reduzir o custo da estrutura, propriamente dito, além dos limites mínimos permitidos, né, em prol de quê? De comprometer o comportamento da estrutura, em prol de comprometer a durabilidade, a manutenção dessa estrutura, não é uma coisa que tenha coerência, né? Isso mostra claramente uma falta de bom senso. E aqui, infelizmente, eu quero lembrar, né, que a engenharia, a boa engenharia, só se faz quando existe a combinação da física com o bom senso. Né? Se você tirar o bom senso da história, não adianta ter uma física, não adianta ter um programa maravilhoso operando para você, porque você não vai ter um resultado de boa qualidade. Isso está para lá de comprovado. Não é nenhuma frase criada pelo Robson ou gerada por aqui. Isso são frases que se conhecem desde que a engenharia existe, né? Então, é fundamental a gente prestar atenção nisso. A economia da obra, ela precisa ser feita em cima de reduzir desperdício. Isso sim, fazer as coisas direito, evitar desperdício, porque o desperdício da maioria das estruturas, das construções que a gente conhece, são infinitamente superiores ao que você poderia economizar em aço dentro de uma estrutura de um edifício. Sem dúvida. O Robson, nosso tempo já tá chegando ao fim, mas eu gostaria que você fizesse algumas considerações acerca da utilização do aço na estrutura de pontes.
quando passa a ser viável, quando passa, na verdade, no meu entender, quando é necessário, né? Apenas quando nós temos vãos muito maiores do que a proteção possa atender? Senhor, a grande questão é o seguinte, né? Hoje existem determinados padrões de construção de ponte que são resultantes da disponibilidade de guindastes, da disponibilidade da dificuldade de se fazer escoramentos e formas, que eram como se faziam as pontes antigas, né? Antigamente, o cara chegava lá no meio de uma estrada, ele derrubava uma mata, né, e com aquela mata ele fazia o escoramento e construía a ponte. O escoramento de uma ponte é muito mais complicado de ser feito do que a ponte propriamente dita, né, em geral, pelas dificuldades local, pelas dificuldades do obstáculo a ser vencido, muitas vezes rios caudalosos, complexos, etc. Então, por conta disso, a construção de ponte evoluiu muito e hoje a gente praticamente trabalha até limites aí da ordem de 60, 70 metros de vão livre, né, com estruturas pré-fabricadas. Ou pré-fabricadas em longarinas diretamente, né, que podem ser, quando eu falo em pré-fabricado, pode ser de concreto, pode ser de aço, né, o aço não deixa de ser uma forma de pré-fabricação, né, compondo estruturas mistas com lajes de concreto executadas no local, mas que permitem, ou ainda através das aduelas, né, aduelas que também vão sendo içadas e complementadas em vãos de balanço sucessivo e outras técnicas mais, ou depois desses vãos aí para cima com os recursos que hoje a gente tem disponível para estruturas em arco, né, estruturas estaiadas, né, estruturas pêncil mesmo, né, para os grandes vãos, etc. Então, a gama de soluções que a gente tem para as estruturas de ponte é muito grande. Agora, a gente precisa lembrar, inicialmente, que esses projetos eles têm que atender a parâmetros, né, muito claros, né, parâmetros de carregamento, que são definidos em cargas, através dos trem-tipos, etc. As normas são muito claras sobre isso, nós temos boas normas no Brasil. Tá? Obviamente, sempre precisava ter mais, sempre precisava ter detalhes adicionais, mas nós temos boas normas para projetos de ponte, tanto pontes de concreto quanto pontes de estruturas mistas, né? E elas precisam ser observadas. As pessoas não podem esquecer que uma estrutura de ponte está submetida a vento. Ah, mas uma ponte, vento é desprezível. Não, não é desprezível. Né? A gente precisa lembrar que, geralmente, pilares de ponte são pilares muito altos, né, que precisam estar muito bem travados, que precisam ser feitos com cuidado, e que não adianta você simplesmente encher de aço dentro do pilar. Não é isso que vai te dar o comportamento adequado do pilar. Então, por exemplo, a gente há pouco tempo esbarrou num projeto de uma ponte, onde um pilar com diâmetro de 1 metro, mais ou menos, um pilar circular com diâmetro de 1 metro, depois quem quiser faz a conta em casa, quanto é que é o perímetro, né, de um pilar com 1 metro de diâmetro, ele tinha cerca de 64 barras de 32 milímetros dentro desse pilar. Né? Praticamente é uma barra encostada na outra. E o pilar tinha apenas 3 metros de altura. Quer dizer, poxa, não precisa isso, né? Quer dizer, você vê que isso foi provavelmente projetado por alguém que não tem noção do que está fazendo. Ah, vou fazer uma ponte, vou fazer uma coisa robusta para durar 100 anos. Não vai durar, porque esse monte de aço dentro do concreto vai gerar fissuração no concreto e, consequentemente, através da fissuração, vão começar as patologias, né? Seja corrosão, seja ataques ao próprio concreto. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o pilar da ponte muitas vezes está exposto a cheias do rio, e nem sempre esse rio traz uma água muito limpinha, não é verdade? Então ele tem que tomar muito cuidado com essa brincadeira. Então não é uma questão, como também não é no edifício, não é uma questão de encher a estrutura de aço, mas é uma questão de colocar o aço nos locais corretos. Tá ok? Está entendido, está entendido. Nós temos também muito material para falar de colapsos de edificações, onde a gente gostaria de fazer um link, né? Mas a gente vai ter que deixar para o próximo programa. Eu gostaria aqui
da paciência de vocês, fazer algumas considerações, uma consideração específica, né? Voltar ao meu tempo de início de faculdade, né? Onde, quando eu fiz vestibular, na época só tinha a UFES, né? Só o federal aqui no Espírito Santo, não tinha as faculdades de engenharia que tem hoje, né? Particulares, e a gente tinha que estudar muito no vestibular para poder passar na engenharia, né? Como é ainda na medicina e tudo mais. E eu fiquei na mente de que aquele volume de estudo que eu tive lá na época de cursinho para passar numa faculdade foi o máximo que eu teria que estudar, né? Foi um grande engano que eu vi isso depois dentro da faculdade, né? Principalmente nos 3 primeiros anos de engenharia, eu tive que estudar muito mais daquilo que eu estudei lá atrás, né? Eu estou comentando isso para fazer uma outra consideração. Já iniciando o curso, né? Muitos professores, excelentes profissionais, sempre comentavam, e depois a gente viu isso na prática, que ser engenheiro não era só praticar e saber engenharia, né? Mas a gente tinha necessidades também muito especiais no que tange à economia, às questões de administração. Eu fiz até uma relação aqui de marketing, da própria medicina, né? Porque você, dentro de uma obra, você tem todo um programa de saúde do funcionário. Nós comentamos aqui periodicamente, constantemente nos nossos programas, de que a engenharia predial, né, ela correlaciona a edificação ao corpo humano, né? Uma série de considerações importantes, né? A contador, né? Tudo que se refere-se a encargos sociais, a própria tecnologia da informação, né? Na época que eu fiz a faculdade, o que eu tinha de computador era um HP de tamanho absurdo, que genéticas, né? Quer dizer, as evoluções do dia a dia. Resumindo, não só hoje a experiência que a gente tem nos diz que não só a gente precisa conhecer de todas essas profissões, né? Mas também, mais recentemente, ficou muito claro para mim de que a gente precisa também conhecer da teologia, né? Não sei se é o termo correto, a religião não é o meu forte, mas nos últimos meses, o Luiz é prova disso aqui, visual, né? O Gaio Fato talvez esteja acompanhando por lá, de que a gente está considerando que algumas edificações elas não colapsaram ainda por obra e graça de Jesus Cristo, de Deus, tá? Porque não tem a menor explicação técnica de algumas edificações estarem ainda não terem colapsado. Depois nós não vamos detalhar e demonstrar isso nos próximos programas, mas aqui, porque realmente é coisa de Deus, né? E aí me surgiu a necessidade, né? Infelizmente ainda não busquei e não sei nem como buscar, mas de começar a entender, apesar de ser católico, não muito frequentemente vou à missa, mas me surgiu a necessidade de passar a conhecer melhor as leis de Deus e tudo isso que se refere a essa questão, porque realmente só aí eu acho que eu vou buscar explicações para entender por causa de que algumas edificações, principalmente que a gente está no dia a dia aqui lidando, ainda não vieram a colapsar. Lembrando que o colapso delas, inevitavelmente, vai gerar muitas mortes, né? Também, só mais um minutinho de paciência de vocês, lá atrás, o Robson foi testemunha disso, né? E o Luiz acompanhou mais de perto, nós começamos a determinar muito a necessidade, o risco de colapso, né? E aí, hoje, a gente mudou um pouco a forma de se informar, apresentar essa situação, e a gente, porque não é Deus, né, não tem
bola de cristal, então a gente não sabe o dia que vai colapsar, como o médico não sabe o dia que alguém vai morrer, né? Nós passamos a correlacionar isso ao fim da vida útil, né? E ficou, acho que, mais palatável, né? Mais entendível, não é isso, Luiz? Geralmente a gente, Nossa Senhora do Concreto, São Concreto, né, a gente vai se pegando nesses santos aí para melhorar. Muitas das vezes, quando a gente usa a palavra colapso, senhor, o pessoal assusta, né? E muitas das vezes a gente não quer dizer que é o colapso da edificação, mas às vezes um colapso parcial, né? Se desplacar um pedaço da fachada por esse mar de problemas que a gente já listou aqui, obviamente pode ferir e matar alguém, gerar problemas. A gente passou aqui, acho que vai fazer um ano mais ou menos, uma viga do edifício caiu na portaria, né? Por sorte ou por problemas nossos resolvidos, não machucou ninguém. Né? De novo, São Concreto estava lá, Nossa Senhora do Concreto, a gente pode determinar os santos que estavam lá. Mas, efetivamente, houve um colapso. Né, que já estava para lá de avisado, né? Eu brinco que esse é fácil de brincar, porque a advogada do condomínio dá essa liberdade. A gente teve no edifício, falou que o edifício tinha problemas estruturais e que necessitava de uma revisão, de um laudo sobre, né? Obviamente era muito caro, né? Não fazia sentido para o condomínio naquela época contratar. No dia seguinte que caiu a viga, assinaram o meu contrato imediatamente. Né? Eu gostaria que tivesse sido antes, talvez a gente pudesse ter visto e não ter visto o prejuízo da viga. Mas, enfim, é o Brasil que a gente vive. Então, efetivamente, essas questões, né, apesar aí da gente levar ou não para o lado da brincadeira, mas a gente fica à mercê da sorte. Né? A gente fica refém da sorte. Né? A gente avisa. Né? Eu já vou aproveitar e lançar minha frase que eu lanço no final. Quando não escuta cuidado, escuta coitado. Né? O seu outro mencionou aqui, estamos chegando no problema 90, né? Repletos de cuidados. Né? O coitado é iminente. Né? Então, efetivamente, a gente tenta alertar. Ora, a gente pode, né? O pessoal costuma dizer que o seu outro é alarmista, que está querendo fazer um auê, eventualmente até porque a gente precisa, às vezes, sacudir, né, o nosso cliente para que ele entenda que efetivamente há um risco. Né? A gente aqui trabalha o tempo todo para minimizar risco. E quando a gente vê atitude de gestores ou de moradores, ou até de advogados, sendo altamente negligentes sobre uma questão que eles não têm gerência, né, que são as questões que já estão lá impostas e vão acontecer, a gente, infelizmente, acaba tendo que efetivamente deixar na mão de Deus e ficar esperto que ele esteja mais alerta do que a gente, porque basta ele piscar que a gente vai ter um mar de acidente para acontecer por aí. Robson, por favor, peço mil desculpas desse desabafo, mas é isso que fica entalado na garganta da gente periodicamente, né? Fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Nós já estamos com 1h12 de programa para a gente poder encerrar. Basicamente, doutores, né, a gente brinca com, né, São Concreto e Nossa Senhora do Bom Concreto, né, que de verdade eles são extremamente eficientes na proteção das coisas. Mas, quando a gente olha tecnicamente o problema, os nossos edifícios, na realidade, eles ainda têm processos, né, de redundância e insegurança muito grande. Né? Os materiais, na realidade, eles são considerados com margens de segurança significativas, né? O que faz com que, muitas vezes, facilite, vamos dizer assim, o trabalho de São Concreto. Né? Obviamente, tem muita gente que discute se esses coeficientes não são exagerados, se esses coeficientes não poderiam diminuir, porque isso eleva custo. E aí, quando a gente vê essas situações, se explica por que os coeficientes devem ser mantidos. Além disso, existem outras situações, como distribuição de esforços dentro dos elementos estruturais, seja nas estruturas hiperestáticas, ou seja, por exemplo, nas lajes, que são elementos bidimensionais, como a gente viu, por exemplo, lá na Ponte Fontinelli. Como é que você pode imaginar uma laje com aquela ferragem toda solta, né, passando uma carreta ali de 60, 70 toneladas em cima, e aquilo ainda não caiu? Né? Então, essas questões são perfeitamente explicáveis ou entendíveis, vamos dizer assim, quando a gente consegue entender a forma como o aço está colocado dentro de uma laje, como é que funciona a relação do aço com o concreto dentro de uma laje, e a gente consegue entender que uma laje
é um dos elementos mais difíceis que tem da gente derrubar. Quem teve a oportunidade na vida de trabalhar com demolição, né, consegue ver como é interessante a hora que você a hora que você tenta demolir uma laje. É difícil de cair, é muito complicado, porque existem vários sistemas que você corta de um lado, ela redistribui os esforços, você corta do outro, ela torna a redistribuir. E é o que acontece, por exemplo, nos grandes edifícios através dos sistemas hiperestáticos, né? As estruturas são altamente hiperestáticas. Entretanto, as estruturas com lajes planas são muito menos hiperestáticas do que as estruturas convencionais. A gente não pode deixar de chamar a atenção disso, tá certo? Então, essas redistribuições de tensões que acontecem dentro das estruturas, que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender como funciona, e que eu procurei tentar explicar isso nesse livro sobre durabilidade das estruturas de concreto que a gente lançou recentemente, né, é exatamente assim, né? As estruturas formam mecanismos internos que são um grande desafio de entendimento, que horas funcionam, ajudam para o bem e horas vão para o mal, através da formação de fissuras, através da formação de processos que comprometem durabilidade, que comprometem segurança, mas que, por outro lado, em outros momentos, resolvem coisas que ninguém imagina que vai aguentar. Eu acho que era isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, Robson. Falha nossa aí não termos a capa do livro para estar divulgando aqui, mas a gente promete no próximo trazê-lo. Agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho mesmo conosco, né, de estar sempre à disposição. Luiz, também da mesma forma, acho que ele já falou a frase, ele já não precisa mais nem de tempo. Agradecer ao Sérgio Craveiro, né, o CEO do TV Síndico Online, que nos permite estar levando esse material, divulgação desse trabalho para todo o país. Tive recentemente, agora 3 semanas atrás, em Belém, no CONASE, fazendo uma palestra, deu para sentir o quanto isso chega em todas as cidades do país, né? Vou estar no final de semana que vem, no próximo sábado, em Florianópolis, fazendo palestra também no CONASE. Mês que vem nós temos São Paulo, depois temos mais uns 10 CONASEs pela vida, e o objetivo é exatamente esse: levar o conhecimento, levar a importância da inspeção e da engenharia predial, né? Também da manutenção predial, a todos os síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, e com isso a gente conclui aqui, agradece a atenção de todos. Então, uma boa noite e um abraço para todos. Boa noite. Tchau.